fala de liderança. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fred Explica Cast. E hoje o tema é por que vestimos a camisa. Então, a gente vai refletir um pouquinho, seja no futebol, seja dentro das organizações, seja na família, seja na comunidade, por que a gente veste a camisa, o que significa isso. E para isso eu trouxe um amigo, um convidado muito especial, um outro colega psicólogo também. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Meu amigo, obrigado. Que bom que você está aqui comigo. Eu agradeço o convite. E antes de apresentar o teu currículo, eu quero te presentear com o meu livro, Era Uma Vez no Mundo Corporativo. Esse eu conheço. Você não tem ainda. Então, é um livro de histórias e fábulas para trabalhar o desenvolvimento humano. Aí pode aplicar nas suas aulas, nas suas sessões. Aí Nossa, vai ser muito bem aproveitado, Fred. Que curioso, hein? Imagina. Que delícia. Obrigado pelo presente. E você, obrigado por ter vindo. Eu vou falar um pouquinho sobre o Marcelo. Marcelo Andrade Lopes, ele é psicólogo, ele é especialista em psicologia hospitalar e também coordena o serviço de psicologia hospitalar do Hospital Municipal do Dr. Fernando, correto? Dr. Fernando Mauro Pires Rocha. Perfeito. É o Campo Limpo. É o Campo Limpo. E o Marcelo também é professor universitário. Entre as várias disciplinas que ele ministra, ele também ministra psicologia dedicada à psicologia dos esportes, à psicologia esportiva, ou seja, qual que é o papel do psicólogo dentro dos times, enfim, como é que ele pode atuar dentro das organizações esportivas. Marcelo, eu queria começar o nosso papo. Antes da gente falar toda essa questão aí do vestir a camisa e tal, fazendo uma brincadeira, pelo menos eu trouxe a minha camisa aqui do... Você também tá trouxe? Vestindo? Você também trouxe? Opa! Até verde e amarela. A verde e amarela. Vem de azulzinha, pode ser? Pode ser. Estamos no mesmo time. Estamos vestindo a camisa do Brasil, da nossa seleção. Marcelo, quando eu era criança, você tinha os bairros, todo mundo juntava, fazia uma vaquinha, pintava a rua, fazia bandeirinha. Todo mundo juntava um vizinho que tinha televisão maior. Gente, eu sou de 81, né? Então, o vizinho que tinha aí a televisão maior, todo mundo se via o jogo, as pessoas vibravam e tal. Eu não estou sentindo muito isso esse ano, não. Você tem percebido isso? É engraçado que a gente tem essa memória afetiva, né? Exato. Eu lembro da minha primeira Copa do Mundo, sem muito entender o que era, muito criança. Mas eu percebia que era alguma coisa grande, porque todo mundo agora se mobilizava, a escola dispensava a gente mais cedo, não tinha aula, o comércio fechava, existia aquela mobilização na rua, vamos pintar a rua, as bandeirinhas. Tudo bem que a gente tem muito olhar nessa grande metrópole, que é tudo muito corrido, passando por um bairro onde as crianças... tinha um espaço ainda, né, para pintar a rua, pendurar bandeirinha, e ali era ainda da cultura do lugar. Eu acho que a depender, né, do ritmo da vida, da onde você está, esse momento de se encontrar de novo, de pertencer, de tornar isso um momento da comunidade, acaba sendo esvaziado. Também por outras questões de ritmo de vida, de cobranças, de contexto. Existem alguns lugares onde que ainda consegue celebrar isso como um acontecimento da comunidade. Mas eu acho que isso também está muito... no momento em que a gente vive, né? Um momento complexo do mundo, do país, com guerras, com guerra política, polarização, economia e tudo mais, de uma certa forma dá a sensação que teve uma perda da identidade, de orgulho nacional. E tomara que a Copa nos ajude a resgatar um pouco, pelo menos nesse momento, nos lembre desse senso de unidade, né? E se é isso que você percebe, né? A gente vai perceber que é um pouco do descrédito da comunidade, da força de viver. Aí é mais preocupante ainda, sim, né? A gente está vendo ser consolidada cada vez mais um pensamento individualista, o que não deu muito certo para a nossa espécie, né? Enquanto esse acontecimento cíclico, né, de 4 em 4 anos conseguia ainda mobilizar, né, esse sentimento de comunidade, quando a gente começa a perceber que isso é cada vez mais fraco, a gente começa a perguntar o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo?
Eu acho que você traz uma coisa interessante, que assim, é quando você coloca a camisa, né? Quando você coloca o símbolo, que ali não depende da classe social, depende de qualquer coisa, que de todas as diferenças a gente consegue se nivelar porque a gente está no mesmo propósito, né? Então, aquela torcida, como a camisa ela representasse aquele símbolo em comum e aquele símbolo que representa aquele coletivo com o mesmo objetivo. E ali você se sente integrado, né? Sim. Você faz parte você faz parte de algo maior, que é o senso de comunidade. Pois é. E o senso de comunidade tem esse papel fundamental dentro de nós mamíferos, seres humanos, que é onde a gente se sente seguro, acolhido, valorizado, amado e tudo mais. Eu penso assim que você, eu e quem estiver nos assistindo, se desafiar todo dia, ser a melhor versão, né? O que eu tenho que fazer hoje para dar certo, o que eu preciso corrigir, o que hoje eu preciso investir energia para que a coisa aconteça, e fica muito nessa responsabilidade do individual. Em algum momento a gente corre o risco de estar sendo até mais competitivo do que cooperativo. Eu acho que essa oportunidade da gente perceber que algumas coisas a gente só ganha quando joga junto, vai muito aquilo que você acabou de trazer, a questão do mamífero, a nossa espécie, né? Nossa espécie só chegou até aqui porque de alguma forma ela se adaptou a condições, e uma dessas condições é viver em comunidade, é saber compartilhar não só habilidades, capacidades, mas para conseguir suprir necessidades em geral. E quem não consegue desenvolver isso nesse dia, quem não consegue perceber que por melhor que eu seja, eu ainda vou depender do melhor de alguém, de saber, eu entendo, me corrija, porque essa é a tua expertise, hein, meu colega. Hoje eu acho que uma das habilidades corporativas, não é isso? Me corrija. Imagina, Fred, é essa mesmo. É saber se ligar, se associar, se amarrar ao melhor do outro. Não é só o seu melhor. E eu penso que isso é muito da nossa espécie, né? Não só quando a gente fala do trabalho, de novo, voltando a isso, né? Mas é quando a gente fala de sucesso da vida, né? A gente é uma peça que, para ter sucesso na vida, precisa saber se encaixar com as outras. E aí eu acho que o futebol, os esportes, eles conseguem convocar as pessoas para que elas consigam colocar esse mesmo propósito, assim como os times corporativos ou times dentro das organizações, cada um no seu papel. Então, assim, esse constante desenvolvimento para que o time consiga performar mais. Marcelo, a seleção brasileira agora, eu li uma matéria que fala sobre uma psicóloga que vai começar a apoiá-los depois de muitos anos, né? Dentro do contexto ali dos treinamentos, enfim. Você como ministra a disciplina de psicologia do esporte, a psicologia do esporte para dentro de um clube de futebol, ou qualquer que seja, quais são os papéis que essa psicologia pode contribuir para a formação desses times? Pois é, Fred, eu acho que eu poderia dar muitas respostas para você, mas para fazer mais sentido, vamos entender um pouco desse contexto que você traz, né? Depois de quase 10 anos, a CBF convida um profissional psicólogo a atuar. Pelo menos foi isso que eu li, viu? Não sei se eu estou certo. Eu vi a mesma matéria que eu nem recordo o nome da nossa colega, que devia até ser dito. Mas é importante a gente entender que o Brasil não tinha até então, não tem de forma consolidada a cultura de ter psicólogos no esporte. Existem clubes que, graças a Deus, já investem, já entendem a importância e já entendem que os resultados mudam quando se tem o trabalho do psicólogo. Existe já variáveis na performance, na qualidade não só da saúde do atleta, mas do desempenho dele, que aparecem com o trabalho do psicólogo. Mas na história, particularmente do futebol, a duras penas que foram perceber que era importante disso, né? A gente tem tido histórias recorrentes de atletas adoecidos, né? Atletas com o tal me foge o nome quando a gente entra no... Burnout? Burnout não. Daqui a pouco eu recordo o termo. Quando a gente chega... O overtrain. O overtrain, que é muito comum na
na prática esportiva o desgaste físico, a falta de recuperação, mas também essa fadiga, esse over também psicológico, por questão das pressões, das cobranças, que o atleta faz de si mesmo, a depender do clube, da torcida, né, do que precisa acontecer para ele dar certo, para ele renovar um contrato, a expectativa que se põe em cima dele, a expectativa é essa, que pode vir de novo da torcida, da família, do próprio atleta. Isso impacta não só o resultado esportivo, mas impacta a saúde desse indivíduo que precisa estar funcionando bem para render, inclusive fisicamente. Você fica imaginando adolescentes, né, de 14, 15, 16 anos, aí daqui a pouco vai 17, 18, vai para um clube, ganha milhões, vai para outros países, sabe de repente tem que aprender uma outra língua, às vezes tem suporte paterno e materno, às vezes não. Pois é. E às vezes um suporte paterno inadequado, né? Que mais puxa para baixo do que para cima. E aí tem que lidar com uma pressão absurda de torcidas que querem, logicamente, que desejam, tá representando essa camisa, né? Esse símbolo está representando toda uma expectativa. Então, assim, tem que ter muita saúde mental para ser atleta de alta performance, no meu entendimento, e mais do que isso, especialmente representar um país. Pois é. Então, é estranho a gente pensar que depois de tanto tempo a gente tem no Brasil uma carência de suporte psicológico dentro dessas instituições, dentro dessas estruturas, e o quão difícil deve ser o lado B, que ninguém fala dos atletas, né? Pois é. A gente sabe dos recursos, os grandes clubes onde tem mais investimento, eles dispõem então de mais recurso para investir não só no profissional psicólogo, mas outros profissionais de saúde que também, em última instância, vão determinar o bom trabalho do atleta. Né? Mas eu fico bastante preocupado, e você lembra bem, quando o Brasil, especialmente no futebol, é um berço de grandes atletas. A gente exporta muito atleta, e se você me permite dizer, a gente exporta muito moleque, para não dizer muita criança, né, para fora querendo ser jogador de futebol. E o quanto dessas crianças, o quanto desses adolescentes estão preparados para viver numa outra cultura, já sendo cobrados como trabalhadores, como alguém que precisa entregar, fazer entregas. Como adultos, né? Como adulto, com o risco de, se não dar certo, imagina o que pode passar pela cabeça de uma criança dessa. Se não dá certo, eu volto. É a sua chance de dar certo. Como isso pode ser apresentado para uma criança? Aí você falava do suporte familiar. Como é esse suporte familiar? Como é esse pai que às vezes não foi jogador de futebol e vê no filho a oportunidade de se auto-realizar? Joga sobre o filho a cobrança da própria realização. Você precisa dar certo, né? Um pai que talvez deseja muito mais do que o próprio filho ser um jogador de futebol. Quanto essa cobrança é posta e o quanto os clubes, né, estão atentos, o quanto isso adoece e o quanto isso pode impactar a performance daquele rapaz, daquela criança, daquele adolescente. O quanto ali a gente podia ter um atleta muito mais com resultados muito melhores se reconhecesse não só o preparo físico dele, né, mas também um preparo que o faz um atleta de alto rendimento, que é também o psicológico. Existem algumas culturas, existem alguns países que estão mais preocupados com isso, né? O Brasil começa a ser esse país, mas ainda não é. E aí, então, de forma prática, o psicólogo ele pode atender com psicoterapia ou atendimento breve. Sim. Pode fazer um trabalho com grupo. Sim, né? Sim. Ele pode fazer um trabalho também de acompanhamento de metas. Sim. O psicólogo pode ser convocado para realizar muitas tarefas que vão ajudar o trabalho dentro do esporte. Ele pode estar associado ao próprio técnico, discutir ali questões do processo grupal, o que funciona. O momento emocional que cada um tá para performar. Sim, a própria sinergia do grupo. Porque é aquilo que muitas vezes a gente pensa aí, um técnico que talvez tenha um jeito de tocar o time. Aquele jeito pode funcionar bem com certos tipos de atleta e funcionar muito ruim. Ou como a molecada vai dizer, pode dar ruim
com outro tipo de atleta, com outra cabeça. Então saber discernir, né, aonde funciona, com quem funciona, o que funciona, também pode ser uma expertise do psicólogo junto com uma comissão técnica, né? É importante entender também que a gente trabalha dentro de clubes com a saúde mental desses atletas, o que é muito comum, e até com treinamento de capacidades, porque para o esporte, a depender do esporte, a gente vai trabalhar com habilidades como de atenção, né, de time, de resposta, o quanto níveis de ansiedade, níveis de estresse vão afetar o próprio movimento do corpo. Então um psicólogo também ele pode fazer treinos específicos de performance físicas a depender de vivências emocionais. Jogar sob estresse é diferente de treinar. Não, e aí, olha só, quando a gente pensa em redes sociais, mídia, o que fazer com aqueles que prosperam muito, né? Ele ter autoconhecimento, autogerenciamento para não enlouquecer no meio dessa... Porque você imagina, hoje você pega na internet, você tem comentários de tudo quanto é abordagem. Então, assim, se o atleta, principalmente que é jovem, não tiver uma cabeça boa, não tiver um bom preparo psicológico, imagina o quanto isso pode se desregular e quanto isso pode desorganizar. E aí a performance vem através as emoções são fundamentais para a auto-performance. Então, a má condução, né, o mau gerenciamento dessas emoções, o quanto que pode, né, trazer aí uma baixa performance. Com certeza. E numa sociedade, hoje, tudo é empresa. Até os times são empresas, né, que querem resultado. E essa cobrança demasiado, você trouxe há pouco uma patologia contemporânea que ainda é muito estigmatizada, muito mal entendida. As pessoas já reconhecem, já sabem, já ouviram falar o que é burnout, mas pouca gente entende como o burnout acontece, como o burnout pode ser evitado, né? E o que acontece se as empresas não entenderem que isso é um risco real quando se trabalha e toda empresa trabalha por resultados, dependendo de como você entende que esses resultados acontecem, a má gestão, né, de RH, a má gestão de pessoas, a forma que se põe metas, quando mal feita, vai gerar adoecimento. E o burnout está presente no esporte, está presente na quadra, no campo, na piscina e na empresa. O burnout está presente, inclusive, nas nossas relações. Né? Tem um estudo que fala que o Brasil é o segundo lugar, tem um dado que fala que o Brasil é o segundo lugar de mais casos de adoecimento por burnout, somente atrás do Japão. Existe um instituto que ele fez uma pesquisa, e quer dizer, isso é extremamente preocupante, porque a gente fala da nossa cultura, uma cultura que tem os índices de saúde mental extremamente preocupantes, o quanto que em todas as áreas a gente pode ter aí episódios de burnout e que a recuperação é muito lenta. Eu vou fazer uma pausa agora, vou pedir licença, vou tirar aqui, porque a gente vai entrar aqui para poder falar um pouquinho sobre a questão da camisa. Vou até botar aqui meu senso de como patriota aqui, e vou pedir licença para você e para falar o seguinte, Marcelo, por que no seu entendimento, eu quero trocar isso com você, discutir isso com você também, né, para a gente pensar junto, por que as pessoas vestem a camisa seja da seleção, ou seja de qualquer time de futebol, e vão, inclusive, fazer movimentos que vai despertar tudo quanto é emoção, inclusive a agressividade, a ira. E aí eu queria só falar uma coisa, quando a gente pega a arena, né, o campo de futebol, é igual ali o Coliseu ali. Então entra um time que vai matar e o outro que vai, né, teoricamente, né, alguém vai sobreviver, alguém vai morrer. Parece que volta uma coisa meio que arquetípica, meio primitiva. Pois é. Dessa coisa do vencer e ser vencido. E isso desperta ali coletivamente aquele senso de luta, vitória e tal. A gente vê hoje os times, mas se você pensar bem, né, aquela arena ali é onde acontece ali onde eu posso vencer, onde eu posso ser vencido. Isso ao longo de milhares de anos. E no seu entendimento, de tudo que você viu, até com o seu contato com o próprio esporte, o que você percebe essa questão do vestir a camisa? Pois eu acho que isso revela ou denuncia uma necessidade minha, uma necessidade tua, uma necessidade nossa muito premente. A gente sabe que existem sociedades mais individualistas, né, seja um number one, seja um número um, e sociedades mais coletivas.
que entende que o sucesso depende. Mas em sociedades mais individualistas, e a gente está falando de sociedades mais capitalistas, né, onde cada vez mais cedo a gente é cobrado por dar certo, nosso autoconceito está muito no que eu posso, enquanto eu performo. A régua que eu me meço do meu próprio valor é o quanto eu consigo entregar. E aí, tentando responder o que você me pergunta, muito do autoconceito que a gente constrói a respeito de nós mesmos depende em alguma medida do grupo ao qual a gente se sente pertencente. Porque isso sempre foi assim na nossa espécie, né? Pertencer a grupos mais fortes não vai me garantir só mais segurança, né? Vencer batalhas, vencer desafios, conquistar territórios, ter acesso à comida ou não passar fome. Então, se eu sei que eu pertenço a um grupo forte, de forma associada, eu me sinto mais forte. Eu tenho o conceito de que eu sou mais forte, né? Por isso que quando eu consigo vestir a camisa de um time que vence, que ganha, a ideia aqui não é só o meu time que é forte, eu sou mais forte. Um exemplo talvez ruim, mas que é preciso a gente examinar. A gente mora dentro de uma grande metrópole, São Paulo, a gente pega metrô, e a gente sabe que em dia de jogos, né, de times, de grandes torcidas, é perigoso você pegar metrô, porque a gente percebe que aquele indivíduo mais pacato, que no dia a dia vai trabalhar com a sua roupa normal, quando ele está ali misturado com um grupo dele, vestindo a mesma camisa, adota um comportamento agressivo, hostil, que às vezes de atacar o outro que está com uma camisa diferente, e a gente fala, aonde estava esse indivíduo, aonde estava esse animal? Fica meio tribal, né? Vai por aquela coisa que é mais primitiva, mais tribal, né? Que é tudo aquilo que eu reprimo, né? Aquilo que eu sou recalcado, aquilo que eu não tenho força, que eu tenho que aceitar quando eu tô com a minha turma, que é forte, que é barulhenta, que juntos somos mais, né? A força deles é a minha força. Então, essa necessidade de pertencer sempre foi garantia de sobrevivência e garantia de autoestima. Muito daquilo que a gente chama de autoestima, que hoje a gente reporta muito a uma condição muito pessoal, também, não é pensado, mas em alguma medida também, a nossa autoestima é um produto do grupo a quem a gente acha que pertence. Sim. Você pertence a qual time, a qual grupo, a qual padrão, né? A gente fica o tempo todo se classificando. Essa necessidade de se classificar é de alguma forma para se apropriar das qualidades daquela turma, daquele grupo. De alguma forma pode me proteger, pode me trazer status, pode me trazer benefícios. Né? E você vê que é uma coisa milenar, porque assim, antigamente você tinha, ou até hoje sabe o nome dos grandes guerreiros que tiveram, né? A história traz. E dos jogadores é a mesma coisa, né? Então o ídolo, né? Ele fica com uma projeção de idealização. Então quando eu consigo canalizar eu tenho uma referência, é algo que eu posso tentar chegar, algo que eu possa me inspirar. E no Brasil, atualmente, eu acho que falta um pouco essa questão da gente ter ídolos para se inspirar, ídolos em todos os sentidos, não só na questão de performance no esporte, mas também em atitude, em comportamento. São pessoas que podem inspirar. E quando você vai para o corporativo também, fala-se muito de líderes que inspiram. Então assim, também tem uma questão humana do mito do herói que a gente possa se inspirar, né? Pois é. Ou de alguém que possa nos inspirar, que gerar inspiração, mas também do mito do herói, aquele que venceu. Então eu também quero estar perto ou admiro aquele que é o grande herói, o grande vencedor, que é o próprio arquétipo do herói, né? Então, aí você entra num assunto que nos agrada bastante, né? Acho que todo mundo, não precisa ser psicólogo, já ouviu falar do arquétipo do herói. Talvez não entenda muito bem, ou talvez até entenda equivocado, porque se fala muita bobagem por aí também sobre o arquétipo do herói. Só um recorte, para quem não sabe, arquétipo
ele é uma representação presente em qualquer cultura, em qualquer fase do tempo da vida. Então o herói, ele está em qualquer cultura, em qualquer momento da história, em qualquer, em qualquer narrativa que a gente tiver, você tem ali o vitorioso. Então desde do primitivo até os tempos atuais, você tem aí o mito, o arquétipo do herói. Então o arquétipo ele vai para esse contexto. E o próprio Jung, que vai discutir essa ideia com a gente dentro da teoria dele, né, que vai trazer a ideia do arquétipo do herói, ele diz que o arquétipo do herói é algo que em algum momento a gente constela, em algum momento a gente precisa viver isso, porque o arquétipo do herói tem essa função de dar certo na vida. É alguém que precisa ter uma missão, né? Que precisa construir um enredo, que precisa sair para a luta, trazer alguma coisa, dar certo. Então a gente constela em algum momento esse arquétipo do herói, que, segundo Jung, que vem no nosso inconsciente coletivo. A gente já nasce programado para, em algum momento do nosso desenvolvimento, evocar, né, ou constelar esse arquétipo. Quero ver se faz sentido para a gente nessa discussão. Outro conceito que surge também do esporte, e também a gente encontra aí nas empresas, é o conceito do flow. Né? Eu pensei nisso agora, a gente está conectadíssimo pois agora. É, porque o flow é aquilo. O flow é quando você tem a energia certa para sua melhor performance. Me corrige, talvez você tenha um jeito melhor para explicar isso, Fred, mas o que vai na contramão do flow é quando a atividade, a tarefa tem menos desafio, tem desafio, não te desafia tanto, aí você cai no tédio. Ou quando tem muito desafio, você não tem tanta competência, tanta capacidade, te joga na ansiedade. Então estar no flow, que é aquele momento em que você sente fluindo, né, a sua melhor performance, é quando está equilibrado a sua melhor capacidade com aquilo que te desafia a buscar a sua melhor entrega. Eu acho que o herói, que a gente está dizendo, ele atua no flow. Né? Ele atua no flow, ele busca esse flow, ele vai encontrar desafios, só que ele precisa também encontrar recursos para superar esses desafios, porque senão ele cai na ansiedade. Aí a gente vai cair nos heróis que estão descobrindo o burnout, que estão sendo cobrados por aquilo que ainda não foram preparados para viver, não foram treinados para viver, não foram capacitados para viver. E aí a gente fala do adoecimento de atletas e do adoecimento do nosso funcionário ou de nós mesmos, né? Então o flow é a nossa melhor versão atuante, precisa de um nível melhor de desafio e uma preparação para isso, né? Então o nosso herói, para ser constelado, ele precisa estar aí. E o quanto, né, nesse contexto que a gente está, de cobrança, a gente vai encontrar esse desequilíbrio. Sim. E trazendo mais uma contribuição também, então o flow também é aquela atividade que eu gosto tanto, sou tão apaixonado por ela, que eu perco a noção de tempo e espaço, e aí eu produzo, mas eu não esgoto, eu me abasteço. Então um dos desafios que as empresas ficam apaixonadas é tentar contratar uma pessoa que entra em flow, estado de flow, com o trabalho que ela faz. Porque você imagina se você tem uma pessoa que gosta de fazer, vou pegar aqui um ofício, sei lá, gosta de fazer designer gráfico, né? Ela adora lá. Então, para ela, tem hora que ela já não sabe quem é ela e que é um computador. Ela entra dentro dessa atividade e fica ali desenhando. Então, o nível de produtividade dela vai ser, consequentemente, muito maior do que alguém que só acha legal ou faz por dinheiro. Uma vez eu vi uma pessoa que foi muito legal esse exemplo. Era um arquiteto, ele estava deitado no chão, e aí ele tinha uma foto que ele colocou lá na rede social, ele estava desenhando lá, e aí ele escrevia embaixo: aquele momento que você já não sabe quem é você e quem é o desenho. Só que ele falou o conceito de flow sem saber que era o conceito de flow. Tão misturado que ele estava então, porque você entra e você perde a noção. E aí nos esportes, o conceito de flow, ele também é muito louco, porque ele traz aquela questão assim, mas a pessoa gosta tanto de jogar bola, gosta tanto de jogar futebol, que ela perdeu aula, ela chegou tarde, mas ela nem viu o tempo passar, porque ali mexeu com algo que literalmente ela entrou no fluxo. Imagina as empresas, se elas conseguissem, claro que isso seria um sonho, colocar pessoas que entram em flow com a sua respectiva atividade. Então, mas a gente que trabalha com pessoas, a gente já vê isso com menos ingenuidade. Talvez as pessoas dizem assim: eu só preciso contratar alguém que goste
de fazer isso. Ou preciso só de dar oportunidade para um menino que goste de tal esporte. E a gente sabe que o gostar, o quanto eu gosto daquilo que estou fazendo, é só uma variável. Mas a capacidade é outra. E a capacidade, às vezes, não vem junto com só eu gosto de futebol e eu sei jogar futebol. Eu preciso treinar para ser bom jogador de futebol. Eu posso gostar de fazer desenhos, ter até uma habilidade inata de fazer riscos mais firmes no papel, mas ali vai existir ângulos, equações, leis, regras que eu preciso aprender, eu preciso estudar, eu preciso ser capacitado. E às vezes as pessoas avaliam o outro ou avaliam a má eficiência do outro só como me ajuda, Fred. Uma falta de talento? Ou uma falta de boa vontade de executar. A pessoa tem preguiça, a pessoa não tem energia, a pessoa não quer fazer. E às vezes não é isso. Às vezes pode até ser isso, mas às vezes não é. Às vezes é falta de treinamento, é falta de capacidade. A gente pega, por exemplo, aí nesse cenário que está posto, nossa, a Copa do Mundo, a gente pega o Cristiano Ronaldo, a gente vê que talvez comparado a outros atletas, ele não traz a capacidade de ser um dos melhores jogadores do mundo de forma inata. A gente sabe que o Cristiano Ronaldo se construiu CR7, um dos melhores jogadores do mundo, à custa de muito treinamento. Muito treinamento. E isso o fez, né? Então não é só gostar de fazer, é o quanto as pessoas que gostam de fazer estão tendo oportunidades de serem acessadas com bom treinamento, com boa capacitação. Isso aonde? No esporte? Também. Na organização? Também. E na vida afetiva? E na vida relacionais? O quanto o cidadão brasileiro, quanta gente é treinado para ter relações saudáveis, casamentos saudáveis, amizades saudáveis, uma vida social saudável, né? Isso também depende de treinamento. Aí eu volto no assunto que você puxou há pouco, a tal da regulação emocional. O quanto a gente aprende a regular nossas emoções, a gerenciar as emoções. Não é um pouco disso? E esse treinamento, eu acho que a gente pode para quem está nos assistindo, significa aprender com os erros, procurar se desenvolver, procurar ser melhor, em qualquer dessas relações, né? Vestir a camisa que é o próprio comprometimento, né? Ter consciência dos seus próprios limites. Uma vez eu fiz um episódio muito interessante que fala sobre alta performance, e aí eu achei muito legal porque ele pegava e falava o seguinte: alta performance, quando a gente pensa em alta performance, a gente pensa geralmente quem? Atletas, cientistas, pessoas que deram. Mas hoje, você, ser humano, com os recursos que você tem, né? A reflexão mais ou menos dele era assim: hoje, como é que qual que é a tua regra do alta performance? Então, a alta performance baseado no teu cenário, também no teu entendimento e o quanto você consegue performar baseado em todo o contexto que você está. Eu acho que isso é legal. E você traz uma coisa que eu acho que assim, que eu acredito muito dentro das organizações e muito na vida. Não dá para ter sucesso em tempos atuais, pelo menos, acho que fica mais difícil ter, se você tem muito treinamento. Pois é. Então as empresas elas já contratam tendo que ter consciência que elas precisam treinar, porque é justamente do treinamento, e aí o treinamento vai entrar toda a gama de esforço, qualidade técnica, qualidade, que você vai conseguir ter melhores, performar melhor como time. E fazendo um gancho como esse, você como psicólogo, dentro ou dos hospitais, ou dentro da sala de aula, ou dentro dos esportes, qual que é a tua percepção em relação a essa questão do time, né? Esse senso de comunidade. A gente fala muito sobre o século da solidão, tem até um livro muito interessante. E as pessoas que têm dificuldade de encontrar o seu time, de encontrar a tua tribo, seja no esporte, seja na vida pessoal. O que você percebe? Eu acho que dependendo do contexto em que a gente pode abordar isso, talvez para a gente conseguir conversar sobre isso, Fred, vou pedir para você para que a gente recorte isso dentro de uma corporação, um cenário que você é muito familiar para você. Às vezes nos convidam a preparar times fortes, né? Como se existissem regras, receitas, exercícios em que funcionasse
uma receita que funciona. Alguns profissionais, alguns coaches, alguns psicólogos ou qualquer outro profissional que se propõe a trabalhar, às vezes vende receitas que vai funcionar para todo mundo. E eu acho que aí está o insucesso, para não falar fracasso, de muitas construção de times que funcionam como time. Eu gosto muito de uma ideia grega que vai ajudar a conversar com você sobre essa ideia de time, de como formar bons times, que é o metron, que é a ideia de que o grego tinha, que qual é a medida certa do seu melhor funcionamento, da sua melhor performance. As pesquisas atuais no esporte e nas organizações mostram que às vezes a gente precisa de um estímulo, né, para funcionar bem. A gente precisa de estímulo, de entrada, de input, de ansiedade, porque se a gente pegar alguém muito relaxado, esse alguém muito relaxado vai ter zero produtividade e zero estímulo. À medida que você vai estimulando, vai aumentando a performance. Só que chega no momento em que, se eu estimulo mais, aquela performance que até então estava aumentando, ela começa a diminuir. Né? Então é o ponto de melhor performance. O melhor time é o time que tem o feeling de entender a medida de cada um. Não que existe uma medida pronta, estática, congelada, engessada. Eu acho que o time bom também é o time que te desafia a melhorar. Só que entender, assim acontece no esporte. O atleta, ele é treinado até a fadiga muscular, e aí entendi que eu cheguei na fadiga. O bom técnico, o cara que o acompanha, o cara que está treinando ele para ser um atleta de alto rendimento, percebendo que ele chegou na fadiga, sabe que aquele ponto é o ponto da fadiga, dá o tempo de descanso, da recuperação e volta a trabalhar para que aquele ponto de fadiga aumente, ou seja, ele ganhe maior resistência, ele ganhe mais potência, mais competência, respeitando que eu atingi, agora descanso, recupero e volto a treinar para melhorar isso. Eu acho que um time é esse lugar onde a gente vai reconhecendo o processo e o momento de cada um. E a gente não está preparado só para cobrar, mas para auxiliar, para conduzir, para orientar. Então, eu acho que o time também é um lugar onde o olhar do coletivo ou de quem coordena o coletivo, de quem gerencia, estou falando do gerente, estou falando do técnico, olha para o processo, para o momento de desenvolvimento. Porque eu acho muito arriscado a gente achar que uma receita vai valer para o time todo de forma igual. Você tira a individualidade do atleta e aí a individualidade também não é nem individualidade, você tira o olhar individual, melhor, né? Você tira o olhar individual sobre cada elemento daquele time, né? Sobre cada pessoa daquele time e todo o potencial que ela tem, todo o desafio que ela tem e a resposta que ela dá. Marcelo, o Cronos está aqui gritando, a gente começa a caminhar para o final do episódio. Eu queria fazer uma pergunta para você, para a gente começar a pensar na questão aqui da Copa do Mundo, que mexe com um país, que mexe com a paixão nacional. Ali o brasileiro sempre teve muito orgulho porque da seleção, do Ayrton Senna. Isso tem uma identidade de representação muito grande, né? Atualmente eu tenho uma percepção que muitas pessoas estão animadas, outras nem tanto, enfim. Hoje, né, se a gente pudesse, na sua percepção e no seu entendimento, refletir sobre a importância de um país ele ter essa conexão através do símbolo da camisa, através da questão da cultura, o que você tem a sua percepção em relação a isso? O símbolo funciona muito, né, para fazer a gente entender que em alguns momentos a gente não está lutando contra, a gente está indo para a mesma direção. Eu acho que na vida, no trabalho, na política, é entender que, independente de quem eu escalaria para ser meu time, se eu levo o Neymar ou não, que foi polêmica até pouco tempo, não vamos entrar nisso, mas tem quem está nos assistindo que defende que Neymar está lá e tem quem acha que o Neymar é um absurdo. Mas com Neymar ou sem Neymar a gente vai estar torcendo. Tem aquele ainda que, para fazer valer sua opinião, ainda vai torcer contra. Sim. Né? Vai nesse sentido contrário até do sucesso humano, que eu não preciso concordar com tudo para eu estar dentro. E eu acho que é muito difícil encontrar
pessoas que pensem exatamente como a gente, que acreditem exatamente nas mesmas coisas que a gente. Por isso, né, vestir a mesma camisa também nos convida a ter algum nível de tolerância. Porque quem vai vestir a camisa não vai ser alguém idêntico, mas em muitos pontos quero olhar para o mesmo lugar, para a mesma direção no relacionamento. A gente não casa com espelho, né? Mas se a minha parceira, o meu parceiro vão vestir a camisa do meu relacionamento, a gente vai ter que olhar para aquilo que converge. Na empresa, nem todo mundo pensa igual, quer a mesma coisa, mas a empresa tem objetivos claros, valores claros. Se a gente não sabe convergir para aquilo que é igual e a gente começar a viver só por aquilo que é o diferente, ou não ter tolerância para conviver com coisas iguais e com coisas diferentes, a vida fica sempre uma luta onde alguém está perdendo e alguém está ganhando sempre. E sozinho, né? E sozinho, né? E aí cai nessa questão também do nosso século, e você disse há pouco, né? O mal-estar, como Freud diria, o mal-estar da civilização, mas hoje um produto disso é a própria depressão, os níveis de ansiedade altíssimos, as pessoas se sentindo, né, sozinhas na vida, né, lutando para sobreviverem, seja emocionalmente, financeiramente, né, para sobreviver. Eu acho que a gente precisa, a camisa, esse momento, né, que é cíclico, de 4 em 4 anos o Brasil acorda, veste verde e amarelo, lembrar que a gente pode pensar diferente, mas se não tiver tolerância do diferente e conseguir olhar para a mesma direção, a vida sempre vai ser uma guerra da gente se machucando, né? E a gente precisa que a Copa, vamos torcer, né, meu amigo, que a gente seja bem sucedido, e se não for, a gente vai chorar junto, entender que todo mundo está no mesmo barco, né? A gente é um país com muitos técnicos, vai ter muita crítica porque deu certo, porque não deu certo. Aí são milhares de técnicos, milhares de mentores, milhares de consultores que vão opinar sobre coloca esse jogador, não coloca, enfim, aí temas que eu particularmente não domino, mas eu acho muito interessante que é nesse momento onde você tem algo coletivo e é incomum, né? Nesse momento nós todos estamos conectados, claro que tem muita gente que não gosta de futebol e não liga, mas nesse momento boa parte das pessoas estão conectadas com algo que representa o coletivo e que dá o senso de comunidade. Pois é. O pertencer é isso, e né? é o pertencimento. Eu pertenço a uma tribo, a uma identidade. Eu falei com você, eu não sei se eu falei no episódio, acho que antes de eu começar o episódio, que você tinha lá, acho que é a Dinamarca ou Noruega, que eles batem os tambores vikings, eles fazem o movimento do remo, e linda, a torcida, é lindo, você vê todo mundo ali, quer dizer, até esse processo de voltar ao resgate dos vikings, da sua identidade, da sua origem, é o processo que dá o senso de pertencimento. Bem interessante, né? Muito, muito. Marcelo, quem quiser entrar em contato com você, seja para entender um pouco mais seu trabalho, psicoterapia, falar um pouquinho sobre a questão de times, de esporte, como é que são os seus contatos? Bem, eu posso deixar o @ do meu Instagram, talvez é o lugar mais fácil para me achar, então é o SR, Senhor, _ Potencial. Potencial. Me clica lá, me chama no direct que a gente troca uma ideia. Tá joia. Para você que nos acompanha no nosso podcast, hoje a gente falou porque nós vestimos a camisa, e a camisa em vários sentidos, tanto no nosso time de futebol, quanto nas relações, dentro das organizações, essa necessidade humana que nós temos de pertencer a algum lugar, a uma tribo, a uma comunidade, e acompanhe nossos outros episódios, que tem aí diversos especialistas falando sobre diversos temas de psicologia associada ao trabalho, comportamento e liderança. Obrigado pela sua presença, até o próximo episódio.